Olá, sétimo ano, tudo bem? Essa aula é de Geografia Regional. Bom, nessa aula a gente vai estar fazendo 4 atividades: 13, 14, 15 e 16. Nas atividades 13 e 14, vocês vão fazer a análise dos contextos ali das questões. Aqui na atividade 13 tem uma charge, um pequeno texto e uma charge que vocês vão analisar e responder. E aqui na atividade 14 tem uma música aí que vocês vão analisar e responder também a atividade 14. Bom, lá na atividade 15, então, vai estar falando sobre a questão dos indicadores socioeconômicos. Para quem é meu aluno em Geografia Geral, a aula dessa semana eu falei aí a respeito do PIB, né? Então, o PIB, ele é um indicador socioeconômico que traz dados, traz um panorama geral acerca da sociedade. Então, esse organograma aqui, essa imagem, ela vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão dos indicadores sociais. São números que representam a realidade social e econômica de uma área. Geograficamente, pode estar organizado aí em município, estado ou país esses dados. A questão aqui desses dados, eles trazem uma indicação social e econômica de um determinado lugar, mas esse dado não é a realidade por si própria, é apenas um panorama geral dessa realidade, né? Para quem não é meu aluno em Geografia Geral, né, não ouviu essa minha explicação lá na aula de Geografia Geral, então é importante destacar isso aí mais uma vez. Bom, aqui o exemplo que eles trouxeram é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, existe uma escala de análise para você determinar o IDH de um lugar, e essa escala vai de 0 a 1. Isso mesmo, é medido de 0 a 1, aí que vai poder determinar se é um IDH muito baixo, se é um IDH médio, se é um IDH muito alto. Então, às vezes, se você vê um dia lá um mapa em que está dizendo que o IDH de um lugar é 1, aí você fala, nossa, é ruim, né, o IDH, mas lembre-se, 1 é o número máximo, então seria um IDH muito alto, na verdade, né? Então, se atente a essa questão aí da escala de análise. O que é levado em consideração aí para medir o IDH? A questão da educação, aqui está colocado, são 3 pilares. A educação, a renda e a saúde. O IDH, ele foi muito importante de pensar. Lembra que eu falei o PIB per capita, que é vamos dizer assim, o PIB por pessoa, ele divide o número total de produção de produtos e serviços do país pelo quantitativo de pessoas daquele país, né? Já estamos falando de país. Mas aí não vai trazer um retrato real das pessoas, né? Porque nem todas as pessoas ganham a mesma quantidade de dinheiro. Aí o IDH, ele já vai trazer um plus, vai trazer um a mais de informação. Além de levar em consideração a renda, ele leva em consideração a questão da saúde e a questão da educação. Então, ele complementa esses dados aí, né? Então, ele pode ter uma informação maior, né, acerca da sociedade. Aqui tem outros indicadores, tem o PIB, como eu já citei, o de fecundidade, natalidade, igualdade de gênero, emprego, analfabetismo. Então é possível a gente pensar as pirâmides etárias, né? Para pensar aí o quantitativo de pessoas em determinada idade naquele lugar. Então são números aí que a gente pode estar pensando. Bom, para a atividade 16, a gente tem um mapa que demonstra a distribuição aí desse número do IDH aí nos estados, né? Então, vocês vão observar que pela legenda, o que estiver mais clarinho, está mais próximo de uma análise de muito baixo ou baixo, o que tiver em cinzinha é médio, e o que tiver em cinza mais forte alto, e o que tiver em preto muito alto.
Então, o único lugar aqui que a gente vai ter uma questão muito alta, vamos aproximar aqui, a gente tem o Distrito Federal, né? Tá bem o mapa com uma resolução muito boa, né? Então, aqui vocês vão observar que nessa coloração mais cinza aqui, que tá mais pro baixo, né? E na situação aí de médio, deixa eu só observar. Na situação de médio ou muito baixo, que é aqui Alagoas, são lugares que o IDH não tem um número tão bom, né? E aí os que estão aqui nessa situação de um IDH alto, né? Já é uma situação aí diferente aí da realidade social das pessoas. Bom, perdemos aqui a imagem, mas o que é interessante a gente pensar em questão de estados. Quando vocês observarem um mapa lá, e aí aquele grupo de estados que compõe a região norte, você vai fazer uma análise lá na questão. Essa região norte, ela tem os dados mais levados para um IDH alto ou baixo? A região sul, de uma forma geral, os dados do IDH estão mais próximos de um IDH alto ou baixo ou médio? E assim por diante. Fazer análise conforme as regiões, as 5 regiões brasileiras. Então, essa seria aí a composição da atividade de vocês. Bom, para a aula de hoje é isso. Então, acho que deu para entender aí um pouco essa questão aí dos dados socioeconômicos. E muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima aula.